Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre comunicação e principalmente a comunicação assertiva. Hoje em dia, o tema comunicação é um dos principais fatores que dificultam a relação nas empresas, na nossa vida pessoal. A gente tende muito a ser reativo às ações, a determinadas situações, né? Então, quando chega um e-mail, por exemplo, de um cliente que menciona, eu não recebi tal coisa, nosso instinto, nossa forma de reagir é escrever, eu te mandei dia tal, você recebeu? Quando você responde dessa maneira, o seu cliente, dependendo do dia dele, ele pode estar se sentindo afrontado ou que você esteja desconfiando dele. Então, há técnicas, há métodos para você poder dar esse mesmo retorno ao cliente, mas de uma maneira diferente. Sempre comece com: olá, fulano, boa tarde, tudo bem? Olá, fulano, bom dia, tudo bem? Recebi sua solicitação, a mesma foi encaminhada no dia tal. Você poderia confirmar se foi recebido? Caso contrário, segue novamente. Sempre à disposição e o seu nome. Quando você responde dessa maneira, você não dá margem para um entendimento diferenciado desse cliente ou para uma crítica desse cliente. Uma outra dica que eu costumo dar é que evite trocar mais do que 3 e-mails com a mesma pessoa sobre o mesmo assunto. Então você fez o envio de alguma coisa, a pessoa voltou te perguntando alguma coisa, você respondeu aquela pergunta e veio novamente aí mais uma vez sobre o mesmo assunto. Para tudo, liga para o cliente, explica, tira todas as dúvidas e, por fim, formaliza o que foi conversado. Assim você passa a extinguir aquele papo, aquela conversa e não fica uma troca de farpas, né? Porque normalmente a gente está falando e não está entendendo, ele também não está entendendo e aí vira aquela guerra. Um outro ponto é quando você precisa se comunicar ou pedir alguma coisa para alguém, mas você não completa aquela solicitação. Você está pensando uma coisa, mas está escrevendo de uma forma extremamente resumida. Então você faz um envio e não detalha qual é a sua necessidade, qual é o retorno que você precisa esperar daquele assunto. Você simplesmente encaminha. Isso vai gerar uma série de dúvidas, uma série de perguntas, um monte de devolução sobre o mesmo assunto. Então tente ser o mais claro possível na sua comunicação, seja ela verbal ou escrita. Explique o que você necessita. Quando você está com algum problema, explique qual é o problema. Explique qual seria a solução para aquele problema, qual que é a solução que você espera para ele e qual é o prazo para retorno daquele seu problema. Isso vai poupar aquelas trocas também absurdas de e-mail ou às vezes até um desgaste aí entre as partes, achando que um está criticando, que o outro está respondendo em cima, sem conhecer o assunto. Então isso é muito importante também. Saiba deixar muito bem claro qual é a resposta que você deseja e qual é o problema que você tem hoje, tá? Com o maior nível de detalhes possível sobre aquele assunto. E por fim, empatia. Empatia é a palavra da vez, sempre foi. Tudo que você começa com uma empatia, E por fim, empatia. Empatia é a palavra de ordem de todo e qualquer setor de nossa vida. Tudo que você pede com delicadeza, que você pede com educação, a tendência é que seu retorno seja o mesmo, também com delicadeza e também com educação. Caso não seja, também não se preocupe, você fez a sua parte, você escreveu da maneira com que você gostaria de receber um retorno. Então seja muito empático nas suas conversas, comece sempre cumprimentando a pessoa, dando uma resposta como: por gentileza, poderia verificar tal coisa, ou por favor, você poderia confirmar tal coisa. No final, agradeça, se desculpe se necessário, mas sempre aplique a empatia em todo e qualquer setor de sua vida.